Fala, meus queridos, tudo beleza? Pessoal, tô chegando. Cheguei. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Galera, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Alessandro Ribeiro e sou estudante de Engenharia Civil. E pessoal, hoje vamos fazer uma aulinha para a gente discutir e compreender como que funciona os custos, né, no planejamento de obra. A gente não vai entrar em detalhes aprofundados porque um planejamento requer várias etapas detalhadas, né, que tem vários custos embutidos dentro dessas etapas. Mas aqui a gente vai ter uma noção bem legal, certo? De como que funciona a classificação dos custos, né, dentro do planejamento de uma obra. E olha só, a gente vai ver aqui uma, duas, três, quatro tipos de classe, de custo, né, dentro de um planejamento global para a construção de uma obra, seja de pequeno, médio ou grande porte. Beleza? Então vamos lá. Já pega seu caderninho, sua folha e anota aí o primeiro tópico, né? Para a gente compreender como que a gente faz esse planejamento da obra. Beleza? Antes de eu iniciar aqui no primeiro tópico, vocês precisam ter a noção de que os custos, né, ele tem alguma funcionalidade. E aí vai para cada tipo de persona e público, né, que tem objetivo. Por exemplo, se você é um engenheiro, se você é um pedreiro, se você é um construtor e constrói para vender, você vai ter um custo com uma margem de diferença para você ter um retorno financeiro, certo? Para você ter o seu ganho, né, sobre esse trabalho. Você vai vender depois com um percentual de diferença para você ganhar, né, o seu cash, o seu dinheiro com a venda dessa obra. Agora, se você simplesmente só quer construir para você a sua moradia, a sua casa, você vai compreender também como que é o custo para você realizar a construção. Aí você vai pagar diretamente pelo custo de ter a sua casa, né? Você não vai vender a mais. É claro que futuramente você pode vender para ter um lucro, mas a princípio você vai pagar apenas o custo da obra, né? Agora, se você comprar a outra obra, você vai pagar o custo da obra mais o custo que o o pedreiro ali, o profissional, o engenheiro, o cara tá vendendo aquela obra, beleza? Então ter essa noção, né, de diferenças de posicionamento para os custos, isso traz uma grande clareza para os nossos trabalhos. E no mais, galera, bora lá então, né? A gente deu as ideias que tinham como funciona, então vamos lá para o conteúdo principal. Então anota aí o primeiro tópico de quatro para a gente compreender os custos que estão embutidos em uma obra. Olha só. Primeiro tópico, custos diretos. Anota aí. Custos diretos. O que são os custos diretos em uma obra? Pessoal, eu tô com uma gripinha aqui, tô meio atacado, tá? Primeiro tópico, custos diretos. Eu vou falar os outros para a gente ter uma linha de raciocínio aqui construída mentalmente. Ó, primeiro, custos diretos. Segundo, custos indiretos. Terceiros, custos fixos. E quarto, custos variáveis. Custos diretos, custos indiretos, custos fixos e custos variáveis. Primeiro tópico que a gente vai ver é custos diretos. O que são os custos diretos? São os custos, certo? Que vão ser inescapável, certo? Ele não vai ter como escapar, ele vai estar presente na obra o tempo todo. Que são o custo dos materiais, certo? O cimento, a brita, o agregado miúdo, que é a areia, né? O cal, a água, os tijolos, né? A hora do pedreiro, a hora do servente, tudo isso são custos diretos, né? São custos que você vai pagar, que não vai ter como escapar, não vai ter variação, ele vai ter um custo para você pagar. Esse é o custo direto. O terreno que você compra, ele é um custo direto daquele espaço, né? Então, a planta que você compra, o projeto que você compra, ele é um custo direto para você realizar um determinado serviço. Então, o primeiro custo direto é o custo que não dá para escapar, é o custo que vai ter. Então, tem questões de materiais, como questão de serviços realizado por profissionais. Isso é o custo direto. Beleza? Segundo tópico dos custos embutidos em uma obra é os custos indiretos. O que são os custos indiretos? São, por exemplo, né, aqui a gente tem um exemplo de
como por exemplo, um aluguel, né, de uma planta produtiva, ou salário de chefes, né, de supervisão de equipamentos de produção. São custos indiretos, ou seja, você vai pagar ali, né, o engenheiro ou a construtora vai estar pagando um salário ali de um profissional externo que vai estar realizando uma atividade, né, para você ali na sua obra, fazendo uma instalação hidráulica, uma instalação elétrica, fazendo uma terraplanagem, fazendo, né, um serviço ali que vem de fora. Então isso é um custo indireto, né? Não é um custo que você vai pagar diretamente ali para comprar, como por exemplo de materiais, né? É um custo de um serviço que vem de fora, um custo externo, um custo indireto. Ele pode sofrer variação no tempo, através do tempo de serviço que vai ser realizado ou a quantidade desse serviço que vai ser realizado. Então, esses são custos indiretos que estão presentes na obra, certo? A gente viu até agora custos diretos e indiretos. Indiretos, por exemplo, materiais que já pagamos, indireto, como por exemplo serviços externos, eletricista, né? Operadores de máquinas que vai fazer terraplanagem, são custos indiretos. A gripinha atacando. E pessoal, se você já está gostando do vídeo, eu estou conseguindo te ajudar, deixa um like aí, que isso é muito importante. E se inscreva no canal também, que isso me ajuda muito, né? Ajudar vocês cada vez mais. Pois eu faço aqui de coração mesmo para ajudar vocês, beleza? Galera, agora o terceiro ponto. Custos fixos. O que são os custos fixos? São custos, né, permanentes, bem parecido com custos diretos, permanentes na obra. Como, por exemplo, um aluguel, né, de um espaço independente de quantas peças serão fabricadas. Por exemplo, você paga o aluguel, né, de um espaço, então você pagou lá R$ 1.000 por um espaço de 60 metros quadrados, né? E agora você vai fazer construções internas, construir paredes e cômodos dentro deles. Independente da quantidade de cômodos que você vai construir ali dentro, você tem o custo fixo daquele serviço, daquele produto que você comprou, que é a área, o terreno, de 60 metros quadrados. Então, esse é um custo fixo, certo? Ele não vai sofrer variação. Ele tem esse custo e você vai pagar por ele. Ou, por exemplo, o custo da hora de um pedreiro, né? Você vai pagar lá, por exemplo, R$ 220 a hora do pedreiro. Esse é o custo fixo, né, do serviço do pedreiro. Você vai pagar lá R$ 300 a hora do operador de máquina de terraplanagem. Esse é o custo fixo do serviço, né, do cara. Você vai pagar lá, por exemplo, R$ 300 a hora do técnico, né, ou engenheiro de topografia. Isso é o custo fixo da hora do cara. Você vai pagar diversos custos fixos, né, que você vai ter para realizar o orçamento ou o seu projeto. Então isso vai variar conforme a sua necessidade, mas são vários custos fixos que você vai estar pagando, beleza? Então ter essa noção que esses custos, né, não sofrem variações, pois eles têm que ser pagos, né, são fixos, isso traz bastante clareza para o nosso projeto. Agora, quarto ponto, né? Custos variáveis. O que são custos variáveis? São custos que variam conforme varia, por exemplo, o volume de produção. Agora a gente vai ter variação no rolê, não é exatidão, né, completamente definida. No projeto, a gente busca ter o máximo de exatidão das condições, quantidade de material, hora trabalhada, hora de serviços. A gente busca construir tudo isso no projeto, para a gente ter uma harmonização e unificação em valores para a gente levantar o nosso trabalho. Mas para isso, galera, a gente tem variação. O que são variação? São horas extras trabalhadas, né? Por exemplo, de pedreiros, técnicos elétricos, técnicos de hidráulicas, operadores de terraplanagem, de tratores. Horas extras são custos variáveis, varia conforme a quantidade de hora trabalhada, né? A quantidade de material que vai ser utilizado para fazer uma fundação, a quantidade de cimento, agregados miúdos, brita, né? Água, certo? Então tudo isso são produtos que vão variar, né? Às vezes pode escapar
muito do nosso orçamento, que a gente orçou, que a gente planejou, pode escapar muito ou não, ou pode ficar uma margem bem aproximada do que a gente planejou para construir. Então, ele pode sofrer uma pequena variação. Isso são custos de variáveis, né? Ou seja, de serviços a mais ou a menos que vai estar executando dentro da nossa obra. Então, a gente vai lidar com isso. Tem no nosso dia a dia diversas variações, né? E acontece muito mais coisas que além do planejado. Então, a gente precisa ter essa consciência que a gente tem esses custos embutidos no nosso serviço e a gripinha está atacando. A gente tem esses custos embutidos, a gente tem margens de variações que podem ter muitos outros entraves, que vai causar uma diferença de custo, pode ter serviços a mais, né? A gente pode precisar de mais servente do que o que foi planejado. Então, isso é um custo variável que vai aumentar nosso custo de produção, né? Então, tudo isso, pessoal, é uma forma da gente enxergar como que um planejamento, uma construção, ela é um pouquinho mais complexa do que a gente a princípio enxerga, né? Tudo depende também do porte da obra. Pode ser uma casa de pequeno porte, uma casa Minha Casa Minha Vida, oferecida pelo programa federal, né? Financiada pelas caixas econômicas. Essa Casa Minha Vida é uma casa de pequeno porte, uma casa bem simples, né? Muito fácil de planejar e executar. Ou pode ter casas de médio porte, que são, né? Casas que temos aí em várias cidades, né? E casas de grande porte, que são as mansões, né? Essas de médio e grande porte, a gente tem uma chance de ter muito maior variação em taxa de serviço e taxa de consumo de produtos, beleza? Então, para a gente ter essa noção, para a gente construir, é legal a gente ter a visão de como funcionam os custos para a gente já estar a par de todo o serviço que vai ser realizado. Beleza? Vamos dar uma revisadinha. Olha só. Primeiramente, temos os custos diretos. O que são custos diretos? São custos que vamos pagar pelos produtos e não tem escape disso. Por exemplo, vamos utilizar lá 250 sacos de cimento. Vamos utilizar lá 300 metros cúbicos de agregado miúdo, areia. 200 metros cúbicos de brita, pedra, certo? Vamos utilizar lá, sei lá, 20 mil litros de água. Então, tudo isso é custos diretos que vamos pagar por ele. A gente planeja essa quantidade de material que vai ser utilizada para a gente fazer fundação, para a gente fazer alvenaria, para a gente fazer parte estrutural, né? Para a gente fazer tudo. A gente planeja esses custos direitinho. Isso cai dentro de custos diretos. Segundo ponto, custos indiretos, que são, por exemplo, aluguel de plantas produtivas, salários de operadores, salários de serviços que vêm de fora, serviços externos, eletricistas, técnicos de hidráulica, operador de terraplanagem, custos indiretos que vêm de fora, beleza? Terceiro ponto, custos fixos. Por exemplo, aluguel de um espaço, né, independente de quantas peças serão fabricadas ou construídas ali dentro. Um custo fixo é o que você paga em uma metragem diária, né? 60 metros quadrados, você pagou, por exemplo, ali no terreno, dependendo da região, 150 mil reais, né? 60 metros quadrados. Dependendo da região, 250 mil reais. Esse é um custo fixo que você tem por aquela área. E independe do que você vai construir ali, você pagou aquilo pela área, ele é um custo fixo. Beleza? Quarto ponto, custo variável, né? É o custo que varia em função do tempo. Ou seja, as horas trabalhadas de um pedreiro, de um servente, que pode ter mais horas ou menos horas trabalhadas, certo? A gripinha. O tempo de horas do operador de terraplanagem, que vai planificar a terra para fazer, né, a construção. O tempo de serviço dos técnicos, dos profissionais que fazem fundação, né, tem todo um custo embutido também. Então, se eles trabalharem mais horas, vai ter um custo maior e menos horas, um custo menor. Beleza? Isso são custos variáveis. Esses são os 4 pontos principais que estão embutidos dentro de um planejamento e orçamento de obras, certo? Então, anote esses 4 pontos, dê uma pesquisada mais aprofundada sobre cada um deles. Aqui no nosso tempo, eu não consigo passar com grandes detalhes, né? O que são cada um desses pontos,
né? Porque eu tô com o tempo mais enxuto aqui. Mas eu tô criando um curso para vocês, diretamente para vocês, se capacitarem e ter uma visão maior a respeito de orçamento e planejamento de obras, beleza? Assim que o curso estiver pronto, eu vou anunciar no Instagram e no YouTube também que vocês vão poder acessá-los, beleza? Estou estudando e preparando com grande carinho para vocês. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula bem rápida, né, bem direto ao ponto, para vocês terem a visão de como que funciona a coisa, como que as coisas andam e caminham, né, dentro de projetos e orçamentos de obra. Então para vocês já estarem, né, por dentro de tudo, para não sofrerem na construção que vocês forem fazer, para vocês não passarem dificuldade, para que tudo possa acontecer da melhor forma possível e para que você possa ter muita satisfação na hora de realizar seu trabalho. Beleza? Pessoal, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. E se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal, que isso é muito importante para mim, para eu continuar ajudando vocês. Beleza? No mais, se cuidem. Um grande abraço, tá? Aqui é final de semana, se for para vocês também, descansem bastante. Um grande abraço, tchau, até a próxima.